Sukaizan yuai, amiai kiginya yunfi, Xazambacau, Nisikis musis, Nokaiki ikpuasin, Uasunisin igini biki, Yatigan, Ankiasinikfu, Gisigasinin nisi, Suasinikfu, Mugais junka anums, Sagasnimiginha paasi. Ungais nitinikfu, Sukais chikima, Yusami bisais, Fingikin kun, Nusasinin yatich, Nsinasuni, Pinkikikfu, Akan, Ginyait paasit mimoa, Unkais, Umusasi nimoa, Chitsunichi, Saiki Unsimaiki. Olá, pessoas dessa realidade, eu sou o Kiyoshi e nesse vídeo vamos falar sobre os Mugai e o idioma que eles falavam a Era dos Três Castelos. Um período de grandes mudanças, quando os três reinos do submundo começavam a caminhar rumo à independência. Os Mugai são criaturas dominantes muito parecidas com mulheres humanas, pelo menos na forma mais comum. Um traço bem interessante deles, comparado com os humanos, possuem cabelos que mudam de cor e luminosidade conforme o estado emocional, e as cores equivalentes a cada emoção que sentem são diferentes de pessoa para pessoa, ou melhor, de Mugai para Mugai. Os Mugai vivem num grande espaço no subsolo, ao lado da estrutura mais misteriosa do mundo, que é uma torre que eles chamam de Bascui. Embora não tenham referências como leste e oeste, eles se orientam pela própria torre e mais algumas atrações que tem nessa área subterrânea, como o Nyualpomai e o Asaomai, que são mares de luz que dão toda a iluminação que possuem, já que o sol não chega no submundo. E acima deles, só os reflexos desses mares nas rochas dão lembranças de um passado que conhecem apenas por histórias dos povos antigos, que falava da superfície onde havia dia e noite, com o sol e estrelas, e que as estrelas formavam desenhos no céu. Mas desses desenhos, a única lembrança que ainda possuem são as Cianis, as letras das estrelas, que eram símbolos usados para escrever as Nhoamiguinha, que são as melodias luminosas, outra relíquia quase esquecida dos tempos antigos. Na época, usavam tintas cintilantes em símbolos bem complexos, mas após o rei Nyusami espalhar a nova maneira de escrever, vários aspectos da cultura Mugai foram renovados. Eles sempre foram um povo muito ligado à música, poesias, e a partir daí passaram a fazer muito mais tipos de artes, como teatros, espetáculos de alta produção, bandas e orquestras. Em resumo, a escrita atual do Basquit é conceitualmente alfabética. Shigami sistematizou uma tabela com todos os sons existentes no idioma, consoantes e vogais, separadamente, e com isso criou o alfabeto baseado nos sons do Basquit da sua época. E por conta disso, os caracteres básicos definidos por Shigami não eram muitos. Ao escrever uma palavra, costuma-se unir a vogal do núcleo à consoante que vem antes. E com o tempo isso gerou uma lista de glifos combinados, que podem ser entendidos como sílabas. No geral, a escrita era fonética, mas ainda assim é preciso prestar atenção em algumas peculiaridades durante a leitura. O Basquit é um idioma aglutinante, ou seja, as palavras, em vez de flexionarem, recebem afixos para indicar as diferentes relações e significados. A grande maioria dos afixos vão no final da raiz, ou seja, são sufixos. Por conta disso, podemos ver que a ordem das palavras mais comum é SOV, sujeito, objeto e verbo. Ou melhor, o verbo no final, já que os outros elementos não têm uma ordem fixa, exceto o tópico, que geralmente é a primeira coisa dita, sendo explícito ou não. O tópico é explicitamente marcado com esse crítico, ri. Mas, mesmo sem esse crítico, a primeira coisa dita geralmente é o tópico. Papás, que são substantivos, podem ser marcados com casos, através de afixos que, além do caso, também indicam a definição do substantivo. Apesar de terem os finais únicos e facilmente separáveis, Shigami considerava essas diferenças como variações dos sufixos, em vez de irregularidades propriamente ditas. Segundo Shigami, os substantivos podiam ser classificados em várias classes, mas eu não vejo necessidade disso. Os finais são muito parecidos. Apenas uma ou duas letras diferentes não causariam desentendimentos, né? Ou será que sim? Por exemplo, a palavra su é a mesma para fogo e chuva, mas os afixos mudam em algumas situações. Outra coisa muito importante é que as raízes das palavras podem ser classificadas como fortes ou fracas.
Na marcação de casos não faz tanta diferença, mas para afixos de derivação, essa é uma diferença importante, porque quando se faz uma derivação de uma palavra de raiz fraca, o afixo recebe o acento, enquanto que nas raízes fortes, o acento permanece na raiz. Uma última coisa bastante interessante sobre os substantivos é que, para fazer coordenação, ou seja, ligar vários substantivos em uma mesma frase nominal, usamos uma partícula que abre a lista e então os nomes dentro da lista sem marcação de casos, exceto o último. A partícula inicial que define se a listagem é do tipo e ou. E também, caso seja aberta uma lista com apenas um nome, entende-se que o falante quer fazer uma lista generalizada. Além dos substantivos, também temos as passapas, que são os verbos. E eles também são divididos em raízes fortes e fracas. Mas, diferente dos substantivos, verbos são extremamente regulares. Aqui no caso dos verbos, alguns afixos também recebem acento quando a raiz é fraca, então preste atenção nisso. Aqui nos verbos, é possível identificar uma raiz forte ou fraca pela quantidade de sílabas. Raízes monossilábicas são sempre fracas, enquanto as que têm mais de uma vogal são fortes. Além dessa variação de raiz forte e fraca, Sigami também classificou em 3 classes. Mas, além disso, os verbos não possuem mais dificuldades. Eles não têm concordância com os argumentos. Os participantes de uma ação são definidos pela marcação dos casos, pelo menos em sentenças simples, com apenas um verbo no final. No caso de sentenças complexas, é possível indicar alguns participantes através do sufixo utilizado para unir os diferentes verbos, através dele determinando se o mesmo sujeito de uma ação continua na seguinte, ou na paralela, ou se é outro sujeito, ou se é o objeto de um, que é o sujeito do outro. Enfim, toda essa referência é feita através do sufixo de ligação dos verbos. Ainda sobre verbos, podemos dizer que nos tempos de Sigami, ele já havia notado o surgimento de um novo tipo de estrutura que estava aos poucos tomando os meios de comunicação nos reinos menores. Que é o seguinte, as pessoas usavam a raiz do verbo com o verbo ver ou ouvir, no lugar dos sufixos padrão. E isso tornava as frases mais formais, além de servir como evidência. Sigami não classificou o conceito de evidencialidade em seus livros, mas de certa forma podemos considerar ao menos que havia esse princípio nessa nova forma de criar verbos. No Basquete não há uma classe de palavras que podemos chamar de adjetivos, mas eles usam verbos para esse propósito, mais ou menos como é o particípio no português ou como adjetivos do japonês, que se assemelham muito a verbos e têm o mesmo tipo de uso, simplesmente colocando antes do substantivo. Outras palavras importantes são os nominalizadores, que são substantivos vazios que se usam em algumas estruturas. Em perguntas, eles entram no lugar da palavra que se está perguntando, similar às palavras interrogativas do português: o que, quem, como, onde, etc. E as perguntas no Basquete são feitas com a entonação descendo, ao contrário do português, que geralmente é subindo. E formalmente também se coloca um fi ao final, o mesmo crítico de tópico. Esses nominalizadores também são muito usados para fazer comparações, já que no Basquete elas são feitas usando verbos de comparação. E os verbos precisam receber nomes em seus argumentos, né? É claro. Uma última coisa bastante interessante é que eles utilizam um sistema numérico de base 5 e que eles leem os números ao contrário de nós. Por exemplo, nós começamos pelo número maior e vamos até a unidade. Enquanto isso, eles começam pela unidade e depois vão falando os números maiores. Como se em vez de 123, por exemplo, eles dissessem 3 e 20 e 100. Bom, é um pouco mais complicado do que isso, mas como este não é um vídeo ensinando o Basquete, e sim apenas comentando algumas coisas interessantes, vamos deixar por aqui. Os livros do Sigami se resumem a isso, detalhes da gramática do tempo que ele era vivo. Como antes dele, os Mugai nunca se interessaram em estudar o idioma, não tem nenhum registro sobre línguas antigas e muito menos de onde vieram as palavras. Mas isso não impede que nós, aqui na nossa realidade, façamos teorias, não? Já que, além do Basquete, nós já conhecemos alguns outros idiomas desse mesmo universo e encontramos algumas semelhanças interessantes, não? Será?
Espero que tenham gostado do vídeo, e se quiserem saber mais sobre esse idioma ou algum outro, deixe nos comentários. Obrigado pela visitinha e até mais! Asati Kiyosasi Fusim